vem de Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade maior pela oportunidade da divulgação do Espiritismo, pelo rádio, pela TV e pela internet. Como sempre, nós começamos com uma fala desse espírito amoroso, Joana de Ângeles, que nos vem através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orientando assim no livro Vida Feliz. Cuida-te, para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito será inevitável. Ah, meus irmãos, esta fala da Joana nos cala tão fundo o coração, porque são tantas as vezes que nós nos sentimos ameaçados pelos desafios da existência. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, que é também, além do Pai, a Mãe Divina, que nos orienta, quando nós temos fé nos amigos espirituais que nos assessoram, nós caminhamos com segurança, observando o desafio, mas elaborando um planejamento e a cada dia realizando com fé aquilo que nos cumpre, deixando a eles, aos espíritos luminosos, o resultado das nossas atividades. Eu convido você agora a vir orar comigo. Vamos mergulhar neste mar de amor e colocar para Jesus os nossos anseios, os nossos medos também, tudo aquilo que nós necessitamos. Vamos falar assim: Senhor Jesus, pastor das nossas almas, cada um de nós traz no próprio coração receios, anseios, e neste momento nós rogamos que a tua energia divina envolva todas as nossas ações na Terra, que os nossos mentores espirituais possam nos inspirar o caminho a seguir, as resoluções mais acertadas que precisamos ter para conseguirmos tudo aquilo de bom que desejamos. Ajudai-nos a não termos rebeldia, a fim de sabermos dizer sim aos nãos que algumas vezes o processo educativo próprio de nossa existência nos traz. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a termos fé, a caminharmos seguindo as orientações do Teu amor, do Teu Evangelho de luz. Abençoa neste momento, Senhor, os nossos amores, aqueles que se julgam nossos inimigos, e envolve toda a humanidade. Que os homens se aquietem e te ouçam, e que o Teu reino de amor seja agora em cada coração. Obrigada, Senhor, e que assim possa ser. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco Jurema Seckler. Ela é museóloga e expositora espírita. E hoje nós vamos falar sobre a vida e a obra de Ivone Pereira. Seja bem-vinda, Jurema, ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para nós é muito especial, viu? Obrigada. Você ter vindo até aqui. Obrigada.
A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos oferece orientações seguras para atingirmos um novo patamar de crescimento espiritual, otimizando nossas experiências de vida na Terra como espíritos encarnados. A mediunidade é oportunidade, é campo de trabalho destinado à reparação e ao crescimento dos médiuns e daqueles que estão no seu campo de ação, que são os espíritos que se comunicam, os leitores de obras psicografadas, espíritos que são orientados nas reuniões mediúnicas e tantos outros. Nascida em 24 de dezembro de 1900, na cidade de Valença, interior do estado do Rio de Janeiro, Ivone do Amaral Pereira é uma das mais respeitáveis médiuns brasileiras, legando ao espiritismo e à humanidade um grande exemplo de trabalho e dedicação, sobretudo na área da mediunidade. Através da sua dedicação e disciplina, tornou-se um grande exemplo no intercâmbio com os espíritos. O que faz de Ivone Pereira um exemplo para nós espíritas. O que a sua história de vida nos ensina? Quais as suas particularidades mediúnicas? Bem, são muitas questões em torno desta alma maravilhosa que é a Dona Ivone Pereira, que só de falar no nome dela a gente já sente aquela emoção, né, Jurema? Exatamente. O que faz dela esse espírito tão amoroso, esse exemplo tão divino? Então, Ivone Pereira, a Tuti, ela tinha esse apelido. Olha só. Na família, foi realmente, como você falou, uma das mais gloriosas e respeitadas médiuns de todos os tempos no país e no mundo, não é? Principalmente no Brasil, um país que ligou para nós tantos médiuns de tanta credibilidade que fizeram com que essa nação fosse a maior nação espírita do mundo. Dona Ivone realmente honrou a mediunidade com Jesus. Não só por esse exemplo que você colocou de tanta dedicação, de tanta entrega, essa prova mesmo que ela colocou, né, da mediunidade, mas porque deixou para nós um acervo de obras literárias onde ela corajosamente se coloca como protagonista, porque são obras que retratam suas vidas passadas e obras também onde ela, convidada pelos seus guias espirituais, ela narra todas as suas experiências mediúnicas. Essas obras deixadas por Ivone constituem um acervo, um material didático para todo estudioso da espiritualidade, da mediunidade, né? E que realmente veio ampliar o nosso conhecimento dos fenômenos espíritas. E claro, Dona Ivone deixa esse exemplo de vida, desse espírito que, como ela mesma dizia, tinha débitos muito grandes com as leis divinas, como suicida que foi em mais de uma vida. Ela deixa essa força, essa coragem, essa luta, essa disciplina e essa entrega ao trabalho orientado pelos seus guias espirituais. Essa é o grande exemplo, é o grande legado que Dona Ivone deixa para nós. O que a história de vida dela, de Dona Ivone Pereira, nos ensina, Jurema? Então, Ivone mereceu ter muitas biografias. São muitas biografias que foram feitas contando a vida dela. Mas, particularmente, há um livro de Augusto Marques, chamado Voo de uma Alma. E eu acho esse título muito significativo, porque fala da trajetória desse espírito na sua ascensão. Não é? Desse espírito que Charles, que foi o seu grande guia espiritual, aquele que esteve sempre ao lado dela, que a amou incondicionalmente, Charles dizia, ela é um exemplo para as almas frágeis que não acreditam nas suas potencialidades. Não é? E Pedro Camilo, que também foi um grande biógrafo de Ivone,
ele diz o seguinte, que Ivone deixou para nós um exemplo daquela que sublimou a mediunidade e sublimou a si mesmo, porque Ivone, ela mesma dizia, ela tinha uma grande prova nessa encarnação, como pelos seus erros do passado. E a sua grande prova era o esquecimento de si mesmo e em prol do próximo. Então, tudo que ela fez, ela honrou essa prova, e ela mesmo diz, eu acho que eu sou uma vitoriosa mesmo, porque ao final da vida, ela disse que sentiu uma paz no coração e a proteção carinhosa dos amigos espirituais. Então, essa vitória desse espírito que se superou, que venceu tantas dificuldades, não é? Para mim, é um grande exemplo, é um legado enorme para todos nós. Agora vamos falar um pouco das particularidades mediúnicas da Dona Ivone Pereira, que são muitas. Muitas. Desde tenra idade, Dona Ivone apresentou manifestações mediúnicas. Ela mesma dizia, eu acho que eu já nasci médium desenvolvida. Porque com 29 dias de nascida, ela teve uma morte, né? Aquela morte aparente, o fenômeno de catalepsia. Ela, bebê, ela teve um acesso de tosse, e que o Dr. Bezerra diz assim, já era um complexo psíquico já, fruto dos seus problemas perispirituais devido aos seus sucessivos suicídios. Né? Então, o bebê morre e é dado como morto pelos médicos, só que a mãe não se conformou com aquela morte. Não é? A mãe não aceitava, não acreditava. E a mãe se tranca no quarto com o bebê enquanto a família começa a preparar, comprando aquele caixãozinho branquinho, pequenininho, colocando na mesa da sala de jantar, como era naquela época, nas casas do interior. E arrumaram ela com uma roupinha branquinha, um vestidinho com rosinhas. E o tempo foi passando, realmente a criança foi adquirindo todo aquele pallor cadavérico, mas a mãe não se conformava, até que um momento a mãe entrega a sua filha, faz uma prece a Maria de Nazaré, entrega o seu bebê e abraça a criança. Nisso, uma das rosinhas machuca a pele do bebê, o bebê volta. Uhum. Então, esse fenômeno é descrito muito bem na obra assim, magistral de Dona Ivone, que é Recordações da Mediunidade. Então, Dr. Bezerra faz todo um esclarecimento científico de que fenômeno é esse. Mas desde tenra idade, desde os 4 anos de idade, que Ivone vê, né, os espíritos em casa, conversa com eles, como Charles, que foi aquele pai que já foi na outra vida, pai, irmão, já foi marido dela, e assim, aquele amor, aquele espírito que a ama profundamente, né? E que estava ali para que essa encarnação ela pudesse vencer todas as dificuldades que apresentou anteriormente. Então, ela via Charles, ela via Roberto de Canaleiras, que foi também um grande amor na sua vida e também estava sempre ali na sua infância, visível para ela. Camilo Castelo Branco, aquele grande poeta, aquele grande escritor português, que futuramente vai se utilizar da mediunidade de Ivone para escrever um romance espetacular. Então, aquela criança via aquilo tudo. E realmente foi uma infância muito difícil, porque esse complexo psíquico que ela tinha, derivado dos problemas do suicídio, faziam com que ela recordasse de uma maneira muito intensa das suas vidas passadas. E até para ela se envolver com a família atual, sim, deve ter sido complicado. Ela tinha uma inadequação total diante daquela família, não aceitava o pai, isso lhe causou muitos castigos.
porque ela ficava procurando aquele pai da encarnação passada, e ela dizia, ela mesmo comentava, eu senti uma saudade imensa da minha casa do passado. Eu procurava as minhas roupas, eu procurava a carruagem da família. E anos depois ela vai descobrir então que tudo aquilo ela reconhece em Barcelona, na Espanha, no século XIX, que foi a sua última encarnação. Então ela teve uma infância muito complicada, os irmãos não a suportavam porque era uma menina cheia de problemas, que além da mediunidade, da vidência, de falar com os espíritos, o que causava muitas perturbações, ela tinha essas lembranças do passado muito grandes. Ela teve que morar com a avó. Mas aquilo tudo foi passando, todas essas situações, ela viveu situações difíceis também na adolescência. Mas aí Ivone conta que aos 26 anos, no Centro Espírita de Lavras, que aliás é uma coisa interessante falar desse centro, que Dona Ivone disse que trabalhou nesse centro e foi onde ela assistiu a fatos mediúnicos e situações as mais belas da sua vida. Porque era um centro pequeno de uma cidade do interior, que havia uma ambiência vibratória, né, especial, com pessoas, médiuns, as pessoas que trabalhavam, pessoas muito especiais, muito dedicadas, de maneira que foi possível que ali fossem realizadas coisas incríveis, curas, não é? E tanto que trabalhou, como tinha mediunidade de cura, trabalhou com Eurípides Barçanufo, tem com o Sampaio, na cura de paralíticos, muitos obsidiados. Então, Jurema, veja bem, você já me falou várias aí, sim, olha, veja bem. Sim. Ela tinha mediunidade de vidência, ela tinha uma possibilidade muito ampla e muito diversificada. De psicografia, de psicofonia, de efeitos físicos, de oratória, de psicometria, de vidência e muitas outras. De cura, era uma receitista homeopática, mediúnica, enfim. Era de uma diversidade e em todas essas modalidades ela trabalha de uma maneira muito intensa e muito dedicada. Mas ela diz o seguinte, que todo esse trabalho, toda essa mediunidade não foi uma missão, foi uma prova, foi uma dura prova, mas ela diz também que os momentos mais felizes da vida, olha, o melhor, os únicos momentos felizes da vida foi os momentos em que ela trabalha com a espiritualidade, com os sofredores da espiritualidade, com todos esses obsidiados. Aliás, ela amava, inclusive, os suicidas, porque ela fazia um trabalho intenso com eles, amava-os muito. E os sofredores, ela diz isso, que eram os únicos momentos felizes da vida dela. Foi esse trabalho intenso que ela agradece muito à mediunidade, que foi momentos difíceis que ela passou, situações difíceis que viveu mesmo na mediunidade, mas que foi uma bênção que ela recebeu diante das suas, que ela diz, dos seus débitos. Agora, me fale sobre essa relação que a Dona Ivone tem com esse tema suicídio. Então, ela disse que, Dona Ivone diz que realmente ela tinha um comprometimento muito grande com os suicidas, como suicida que foi. Né? E ela diz que amava-os muito, porque entendia perfeitamente toda a dor, todo o sofrimento que passavam, porque ela também tinha passado nessa vida. Né? Há um caso muito interessante, porque ela trabalhou intensamente, trabalha na espiritualidade, né? Dona Ivone trabalha intensamente na espiritualidade junto aos suicidas. Então, Dona Ivone conta um caso muito interessante desse trabalho intenso que ela teve, tanto no mundo dos encarnados como no mundo dos desencarnados. Ela conta que em um determinado momento ela foi convidada para passar
uma temporada numa casa de amigos em Petrópolis. Era um chalé, daqueles chalés do tipo alemão, né, que há em Petrópolis. E lá ela não conseguia dormir. Era à noite, eram muitos barulhos, era uma bateção que ela não entendia o que estava acontecendo, até que ela conseguiu localizar que aqueles barulhos, uma noite, era no sótão. Então, quando ela chega no sótão, ela assiste uma cena terrível, porque o operário alemão, que foi o construtor daquela casa há 50 anos, ele tinha se suicidado com um tiro no coração, ali na sua oficina de trabalho, que era no sótão. E ali permanecia naquele sofrimento. Então, foi quase 1 ano de trabalho, Dona Ivone ficou lá, quase 1 ano de trabalho, diário, junto com seus amigos espirituais, com o Charles, com o Dr. Bezerra e outros, em preces e muito trabalho, até que aquele espírito pudesse adquirir uma certa consciência, até que ele pudesse entender o que estava acontecendo, para que ele pudesse ser retirado dali. Então Charles diz para ela: enquanto você estava trabalhando, foi um trabalho de caridade com aquele espírito naquele sofrimento, você estava também resgatando, você também estava aprendendo e você estava vendo o sofrimento, para que você não, mais uma vez, incorresse no mesmo erro. Bem, quais são as principais obras da Dona Ivone? Bom, Ivone Pereira, ela teve uma educação muito limitada. Mas ela, o que na verdade foi uma grande provação para ela, porque ela gostava, ela queria estudar, ela queria crescer, ela queria ser professora, mas a vida dela foi de uma família muito modesta, o pai viajava muito, e ela não pôde se educar como gostaria. Mas ela era uma autodidata, então ela lia muito, estudava e lia muito, de maneira que com 12 anos, Dona Ivone já escrevia contos, novelas, e ela diz assim: agora eu vejo que foi assim, claro, mediunicamente, porque Roberto de Canaleiras estava sempre ali ao lado dela e ditando aquela coisa toda para ela, né? Mas ela conta que ela estava no Centro Espírita de Lavras, quando então Camilo Castelo Branco, que ela já conhecia, porque ele estava sempre presente, começou então a ditar para ela Memórias de um Suicida. Então foi uma situação extremamente difícil, porque os espíritos amigos disseram: não, você vai aceitar essa psicografia, esse trabalho. Que na verdade ela assistia, ela participava daquelas cenas. Mas Camilo era muito agitado, então ela disse que ao final do trabalho, o trabalho ficou muito confuso, porque conforme ele ia ditando, ou ele ia falando, ele também ia ficando nervoso. E por que será que Camilo escolheu Dona Ivone? Por causa da identidade fluídica, porque ele precisava que fosse alguém que também tivesse passado por aquilo tudo, como uma suicida que foi, não é? Para que pudesse entender. De maneira que essa obra de Dona Ivone, eu começo por ela mesmo, porque foi uma das primeiras, porque é uma das obras mais importantes, não só da história do Espiritismo, mas também da história do mundo, porque fala de uma maneira muito clara, né? Desvenda, né? Um libelo contra o suicídio, e desvenda assim, um véu, né, sobre o suicídio de uma maneira muito importante. Então essa obra ficou quase 40 anos engavetada, porque ela realmente estava confusa, até que Charles disse assim: não, nós agora vamos editá-la. E é convidado então Leon Denis, imagina, Leon Denis vem e faz toda a edição, a revisão, de maneira que os camilianos dizem assim: tem 30% de Camilo e 70% de Leon Denis, para poder organizar e sair essa obra monumental, maravilhosa, e que os camilianos reconhecem
que ali tem Camilo e Denis. É uma obra Essa extraordinária que nos esclarece a respeito da vida após a morte, dos suicidas, o que eles passam, nos alertando com relação a essa questão e nos trazendo também muita esperança, porque Maria de Nazaré criou um instituto maravilhoso de acolhimento dessas almas aflitas e que passam décadas ali naquele instituto, que começa como um local de acolhimento para depois ser um hospital, para depois virar, eles vão seguindo, né? Para depois irem até para algo parecido com uma faculdade. Uma faculdade, exatamente. Uma coisa extraordinária. Um dos momentos mais maravilhosos desse livro, eu li várias vezes, porque me encanta. E muitos momentos em que eu preciso fazer uma mentalização, eu me lembro dos servos de Maria. Dos servos de Maria, que justamente são aqueles espíritos que se prontificam a chegar naquele local tão difícil do vale, onde eles estão, os suicidas, e dali retirar aqueles que podem ser retirados, não é? E o próprio Camilo, muito tempo depois, reconhece que espíritos valorosos, como é que eles chegavam até nós, não é? Quanto sacrifício que aquele próprio espírito, né, tinha passar, mas que bondade no coração de chegar até nós e nos resgatar. É um dos momentos mais belos do livro, não é? Esse dos servos de Maria, que estão aí, resgatando os suicidas. Eles não são só uma mera ficção, não é? Esses servos estão aí trabalhando. Então. E, além do mais, Dona Ivone deixou uma obra fantástica, que é uma trilogia que fala sobre a sua própria, três encarnações em que ela vive, onde comete o suicídio também. Então, ela conta assim, que Roberto de Canaleiras, esse grande amor da vida, estava do lado dela, e ele dita para ela 2 romances. O Drama da Bretanha, que é o último dessa trilogia, mas que é o primeiro a ser apresentado a ela. Depois, O Cavaleiro de Numier. Mas também, como Roberto também não tinha, e como Dona Ivone, esse dom, né, não era um escritor, ela disse, as obras ficaram também assim, um pouco precisando de uma boa edição, e ficaram também engavetadas. Até que, muitos anos depois, Charles falou assim, não, nós agora vamos acabar, vamos fechar. E aí ela disse que aconteceu uma coisa muito interessante, que um dia ela vê Charles, assim, nimbado de luz. Ela diz assim, foi uma das visões de espírito mais belas que eu já vi na minha vida. Ele se aproxima dela e com uma mão, com seus dedos muito longos, e muito cheio de luz, toca em sua testa, e aí ela começa a assistir, a ver, a viver toda a história do livro nas Voragens do Pecado, que é a primeira encarnação dela. Ela era Ruth Caroline de la Chapelle. Depois ela foi no segundo livro, a Berthe de Somerville, e no terceiro, Andrea de Guzmán. Então, como Ruth Carolina, ela participa daquela história trágica que é o massacre de São Bartolomeu. Então, ela disse que esse livro, então, vai sendo todo vivido por ela, porque Dona Ivone diz que ela não psicografou esses livros. Ela viu, ela ouviu, ela viveu, ela sentia o cheiro, ela sentia o perfume, ela sentia o vento no rosto. E, em muitos momentos, ela revivenciou, vamos dizer assim, a gente pode dizer isso, o momento dos seus suicídios. Então, são livros de uma profundidade muito grande e que nos encantam. Impossível
quem lê o primeiro não querer ler os outros. Olha, a gente, é fantástico e nós recomendamos com empenho, porque são obras que trabalham o nosso psiquismo, nos trazem bem-estar, apesar de contarem situações fortes, mas nos ajudam a compreender todo o processo da lei de causa e efeito, as nossas responsabilidades, nos ajudam também a compreensão do que nós estamos vivenciando atualmente, que tudo tem uma causa, nós não estamos ao léu, os nossos sofrimentos, as nossas idiosincrasias têm uma razão de ser, porque todos nós somos seres provindos de várias experiências e tentativas nessa afirmação do bem. Exatamente. Por isso nós identificamos com essa alma, com esse voo, não é? Porque somos nós também nessa trajetória. É verdade. E Dona Ivone também deixa um legado importantíssimo de obras, onde ela, convidada por Dr. Bezerra, por Charles, ela, já mais ao final da vida, ela narra suas experiências mediúnicas. Eu comecei a ler, o primeiro livro que li de Dona Ivone foi Recordações da Mediunidade, e nunca mais parei de ler nada de Dona Ivone. Fico assim, louca para chegar alguma coisa nova. Jurema, nós vamos agora para o nosso intervalo, viu? Mas aí nós vamos voltar com Jurema Seckler falando mais detalhes sobre a vida e a obra dessa querida médium Ivone do Amaral Pereira. Continue conosco. O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras. São algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. Gente, olha, são mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Nós temos entrevistas fantásticas, abordando temas da atualidade, desafios à luz da doutrina espírita, mas nós temos musicais lindíssimos que tocam o coração, envolvem o ambiente onde você estiver, trazendo aquela energia boa. Mas nós também temos orações e visualizações através das quais você consegue se contactar com a espiritualidade superior e muito mais. Agora, você também pode entrar direto no YouTube e pesquisar Despertar Espírita ou
Web TV Nova Luz. E olha, quando você clica nos nossos vídeos, você aumenta a contagem de visitações nos nossos canais, gerando o envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você, o que nos auxilia a manter a programação espírita na rádio, na TV e na internet. E nós pedimos para que você divulgue isso, fale com os companheiros espíritas, aqueles que você acha que podem receber aquele lenitivo, aquele consolo, os esclarecimentos da doutrina dos espíritos. Isso é muito bom, porque a gente pode ir para todos os lugares, Jurema. Nós estamos recebendo e-mails do Japão, e-mails do Canadá, dos Estados Unidos, pessoas queridas entrando em contato conosco, falando de como é bom, se sentem como se estivessem na casa espírita, estudando, né? Se esclarecendo, com consolo e energia boa. Que né? divulgação da doutrina, maravilhosa. Né? Nós temos que agradecer muito a Deus esse contato e a vocês, queridos, que estão divulgando para nós, mandando assim para todo mundo esse nosso link bom, né? Mas você estava falando das obras da Dona Ivone. Eu queria que você continuasse. Eu quero muito falar de duas obras importantíssimas. Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, onde Dona Ivone narra todas as suas, nem todas, porque foram tantas, mas muitas das suas experiências mediúnicas. E por que essas obras são tão importantes? Porque foram convidadas, ela foi instada pelos amigos espirituais a escrever, e é muito interessante porque a cada experiência há um esclarecimento de Dr. Bezerra, há sempre uma explicação, de maneira que são obras que se tornaram um material didático para nós. Olha, e esse era o objetivo mesmo dos guias espirituais. Na educação do médium, quando nós trabalhamos nas nossas casas espíritas, Exatamente. Nós utilizamos essas obras, estudamos, porque ela faz as referências de Kardec, traz nas obras fundamentais da doutrina espírita, tudo aquilo explicando a vivência dela, mas com essa base doutrinária. E é muito interessante também, porque quando você estuda essas duas obras, é impressionante como você amplia sua consciência em relação às possibilidades mediúnicas, sobre a vida espiritual. Fatos assim muito impressionantes que eu acho que todo médium não pode deixar de ler Dona Ivone. Bom, Dona Ivone também foi recebendo muitas outras obras, por exemplo, temos nas Telas do Infinito, que é Bezerra contando uma história que se passa numa favela no Rio de Janeiro, e Camilo Castelo Branco, junto com Camilo. Olha que coisa interessante, né? Que parceria. Que é a equipe. Um outro momento literário de Dona Ivone interessantíssimo é quando ela é visitada por nada mais, nada menos que Leon Tolstói. E por que Tolstói se aproximou de Ivone? E é um escritor famosíssimo. Tolstói é um dos maiores escritores da humanidade, um escritor russo, um dos maiores escritores da humanidade, escreveu obras absolutamente clássicas, mundiais, Guerra e Paz e Ana Karenina. Nessa obra Ana Karenina, vocês sabem que a heroína, no final, se suicida de uma maneira brutal. E como o livro fez muito sucesso, no final do século XIX, início do século XX e tal, ele influenciou muitas jovens para o suicídio. Então Tolstói diz que mesmo antes dele desencarnar, aquela situação já era uma situação muito angustiante para ele. Ele viu o mal que aquilo estava causando, tentou fazer alguma coisa que pudesse reverter, mas não teve tempo. E na espiritualidade, essa preocupação. Aí mesmo que ele, na espiritualidade, teve consciência do que era o suicídio. E ele disse, eu preciso fazer alguma coisa para reverter essa situação. Então ele se aproxima de Dona Ivone. Por quê? Primeiro, por essa identificação com ela como uma suicida. E em segundo lugar, porque ele queria escrever um romance regionalista, que falasse da Rússia. E a Dona Ivone falou assim, meu Deus, como eu não sei, nunca fui à Rússia. Ele disse assim, você já teve uma vida na Rússia. Então, por todos aqueles arquivos mentais de uma vida que ela teve na Rússia, foi escrito um romance lindíssimo chamado Ressurreição e Vida.
que todos também devem ler, que é lindo, imagina. E tempos depois ele também escreve Sublimação, junto com Charles. E são romances lindos, imagina Tolstói, né? Descrevendo aquelas paisagens russas, as estepes russas. Coisa então, divina. são dois trabalhos assim belíssimos. E muitas coisas mais que Dona Ivone deixou. Era uma escritora de artigos, escreveu há muitos artigos de Dona Ivone nos jornais e revistas espíritas. E é muito interessante porque nessas obras, nesses artigos que Dona Ivone deixou para nós, a gente expressa toda uma personalidade muito forte. Dona Ivone era uma pessoa muito firme nas suas opiniões. Ela tinha opiniões muito firmes e colocava sobre o centro espírita, sobre a doutrina. Então, toda essa força do seu caráter, da sua opinião, estão expressas muito nesses artigos de jornais e revistas que Dona Ivone deixou. Tem um momento também muito bonito que ela disse que um dia ela foi levada a paragens espirituais lindas. Ela disse, bom, ela já imaginou, vem um novo romance aí. E quem a levou quem ela encontra nessas paragens espirituais? Simplesmente Victor Hugo. Charles também estava presente. Estava presente também o espírito de Gaston Saint-Pierre, que foi um discípulo de Kardec, que foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. E aí começa um novo romance chamado Amor e Ódio. Que é belíssimo. Gente, é fantástico. E nesse grupo, quem estava também presente, nada mais, nada menos que Frederico Chopin. Pela primeira vez ela conhece ele, se tornam amigos e muitas vezes ele está presente com ela e lamentava porque não tinha condição, como ela não tinha conhecimentos musicais, não podia haver esse intercâmbio musical. Pois mas se e nós tornou lamentamos um grande também. amigo. Imagina se ela tivesse conseguido trazer algumas peças de Chopin. Mas nos fala sobre essa ligação da Dona Ivone com essas entidades, com esses amigos espirituais da esfera superior. Bom, ela se cercou de amigos que nos impressiona muito. Além de Charles, né, que foi foi seu pai, foi seu irmão em outras vidas, foi seu amante, foi seu marido, enfim. São várias encarnações, aliás, toda essa história, essas histórias todas, essa trilogia, se refere a um grupo de espíritos que se relacionam, que vivem o amor, o ódio, a alegria, a vingança, a traição, desde Roma Antiga. Então é Ivone, é Charles, é Roberto de Canalejas e outros, não é? Então, muitos desses amigos. Então tem Charles, tem o Roberto, que depois que editou aqueles 2 livros para ela, né, o Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Númier, tem que reencarnar. O próprio Camilo também deixa o Memórias de um Suicida, porque também tem que seguir em frente, né? Além desses, Dona Ivone tem um amigo de peso, vamos dizer assim, que é seu mentor, seu orientador, aquele que guiou muitos dos seus passos, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Além de Victor Hugo, além de Tolstói, né, esse amigo incrível que ditou esses romances, e Eurípides Barçanufo, que ela diz que ajudou muito, quer dizer, juntos trabalharam nas curas de obsidiados, de paralíticos, lá em Lavras, faziam trabalhos assim fantásticos. A gente também pode citar muitos outros amigos, até aqui encarnados, né? Divaldo Pereira Franco, o próprio Chico Xavier, que tinha uma admiração muito grande por ela e chamou ela de a heroína silenciosa, que foi título do livro do Pedro Camilo. E casas espíritas, né? Ela participou de várias casas espíritas, não é? Ela trabalhou todo um cabedal de informações de Dona Ivone em Lavras,
mas depois também foi morar em Belo Horizonte e trabalhou muito aqui no Rio de Janeiro. Não é? Eu sei de um trabalho até perto da minha casa, no Meier, no Centro Espírita no Meier. Então, Dona Ivone, ela, como a família dela, o pai era um funcionário público que se mudava com muita frequência, ela trabalhou em vários centros, em várias cidades. Agora, ela também fazia um receituário mediúnico, você até citou no começo. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre isso, porque ela diz o seguinte, que durante 54 anos ela trabalhou incansavelmente com curas pelo receituário homeopático mediúnico. Tá? Então, e passes, e preces, né? Então, Dona Ivone diz o seguinte, que ela, no centro espírita, ela fazia esse trabalho no centro e tal. Mas quando não havia tempo, quando os horários do centro não eram suficientes, ela fazia esse trabalho nas casas das pessoas, em locais em que se podia fazer isso. Então ela diz assim, eu sempre fui muito independente como médium e como espírita. E estudei muito a doutrina para saber aonde eu pisava. Mas ela diz também que ela trabalhava silenciosamente, diariamente em casa, com preces, com irradiações. E ela via então em volta dela muitos sofredores que eram beneficiados com todo aquele trabalho. Então ela diz assim, eu curei muitos doentes, eu orientei muitos médiuns, eu reuni muitos casais separados, eu reedifiquei lares, eu salvei de suicídios muitos espíritos nesse trabalho solitário, diário que eu tinha de irradiação e de preces. Olha que isso é importante, né? Nós temos momentos de oração pelos necessitados. Não pedirmos apenas por nós, mas fazermos desse momento algo especial na nossa vida de dedicação. Né? Exatamente. Agora, a Dona Ivone, ela tinha uma correspondência, né, epistolar muito grande. Ela gostava de escrever. Ela adorava escrever. Ela escrevia de próprio punho, né? E ela adorava escrever, ela tinha uma correspondência, não só no Brasil, em língua portuguesa, mas também em Esperanto. Ela tinha uma admiração profunda pelo Esperanto, então ela escrevia para o mundo inteiro, né? E ela adorava escrever as cartas. E a carta dela tinha uma particularidade, eram cartas extremamente amorosas, maternais, com mensagens, com conselhos, muito bem escritas, numa letra muito bem trabalhada. E ela, então, colava nos cantos assim da carta, que nem aquelas mocinhas do século XIX, pétalas de flores, de rosas, colocava o talco assim, dentro do envelope para ficar aquele cheirinho bom e envolvia a carta com um papel de seda para que a cola, né, não tocasse na carta, e sempre também anexava mensagens impressas. Então as suas cartas são verdadeiros tesouros, né, dizem os autores de suas biografias, verdadeiros tesouros de amor, de carinho, daquela mensagem assim edificante, e lindas de se guardar, de se ver, né? Coisa linda, né? Linda. O que te traz dessas obras a pujança, e a gente pensa logo quando tenta avaliar um pouco, né, a repercussão das obras, os livros relativos ao suicídio, eles tocam profundamente. Não é verdade? O que você traria assim, de especial dentro do Memórias de um Suicídio? Eu tenho um momento, além desse momento do resgate, né, em que eles estão no Vale dos Suicidas, num sofrimento indescritível, não é? E Camilo diz que de tempos em tempos eles recebem uma visita de um grupo de espíritos todos vestidos de branco, com uma cruz azul. São os servos de Maria.
esses espíritos chegam para resgatar aqueles suicidas que podem, porque já estão libertos daquela carga material, quer dizer, já morreram de verdade, né? E são ali, então, podem ser retirados. E esse momento, para mim, é um momento maravilhoso em que os espíritos entram naquelas cavernas e dali retiram esses espíritos. É um momento glorioso. Mas há uma história muito linda que tem nesse livro, que é a história do Jerônimo. Jerônimo é um espírito suicida também, porque naquele local havia uma concentração de grupos de espíritas portugueses e que viveram, contemporâneos naturalmente, que viviam mais ou menos nas mesmas localidades em Portugal. Então Jerônimo era um rico comerciante do Porto, de vinhos do Porto. E por problemas, ele faliu, tinha 3 filhos, que amava profundamente, inclusive a menorzinha, Margaridinha. E quando ele se viu falido, ele viu que não ia suportar aquela situação, ver os filhos assim, pobres, ele vai e se suicida. Então passa por todo aquele sofrimento, até um dia que é resgatado, vai para o Hospital Maria de Nazaré, junto com Camilo e outros. E ali eles vão sendo tratados e tal. E Camilo diz que às vezes os amigos tinham um pouco de vergonha do Jerônimo, porque ele era um homem extremamente revoltado. Então os outros já estavam se adaptando, se acalmando, e Jerônimo não, numa revolta profunda, e ele queria saber do que estava acontecendo com a sua família em Portugal. E é claro que os médicos, a direção do hospital, não queriam que ele soubesse, porque a situação não era nada boa, e ele ia piorar a situação dele. Mas a revolta dele, de Jerônimo, era tal, e Camilo diz assim, nossa, mas a gente não sabia o que ia fazer com ele, né? Que ele, disseram para ele assim, não, tá bom, então não tem outro jeito, quem sabe que a recuperação dele é mais rápida, ele levando um choque qualquer desses e tal. Então quando ele tem noção do que ele é levado, e aí ele vê o que aconteceu com seus filhos, ele fica completamente arrasado, porque a filhinha dele, Margaridinha, estava na prostituição, o filho na prisão, a outra filha mais velha tinha se casado, tinha vindo para o Brasil. Então havia uma situação terrível na família e Jerônimo ficou arrasado. Então o que acontecia lá no Hospital Maria de Nazaré? Havia às 6 horas a hora do Ângelus, em que tudo parava para que se orasse por Maria. E ele se recusava tal a revolta. Mas um dia ele, muito cansado de tanto sofrer, preocupadíssimo com a família, ele então resolve orar para Nossa Senhora para que cuidasse dos filhos. E aí os enfermeiros do hospital, todos do hospital, disseram assim, nós vamos orar junto com você para que possa seus filhos serem amparados. E assim ele vai orando, todo ângelos, até que um dia ele é chamado pelo diretor do hospital. E é muito interessante que ele diz assim, eu recebi como se fosse um pergaminho de luz solidificada. Olha que coisa linda. E ali havia, o diretor do Hospital Maria ouviu suas preces. E ali ele viu todo um planejamento que a espiritualidade superior, sob as ordens de Maria, tinha traçado para o resgate dos filhos, e foi assim que a menina foi resgatada da prostituição, veio morar com a irmã no Brasil. O filho, que estava a ponto de se suicidar na prisão, também foi levado para um outro local, onde se livrou desse grande erro. Então esse momento dessa história de Jerônimo lá no hospital também para mim é muito que especial, ficou marcado. Né? Muito bonito. Ficou muito marcado. Agora já estamos no final
no nosso programa. E eu gostaria que você, como suas palavras finais, nos falasse do grande legado desta alma tão bondosa, desse espírito tão dedicado, disciplinado e amoroso que foi Dona Ivone Pereira para o movimento espírita. Eu gostaria de deixar assim, um conselho para que quem não leu Ivone, que por favor leia. Eu tenho certeza de que quem lê a primeira obra vai querer ler muitas obras. E é uma coisa muito interessante porque quando você lê todas essas obras, você se identifica, não é? Com essa alma, porque a leitura desse conjunto de informações, de experiências, fortalece muito a nossa fé, a nossa confiança. E a gente fica pensando assim, meu Deus, eu também tenho um Charles que cuida de mim, com certeza. Então, essa fé, essa confiança, para mim é o maior legado que toda a sua obra deixa para nós. Muito obrigada, Jurema, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E que todo esse conteúdo possa nos ajudar a construirmos uma vida cada vez mais saudável e mais feliz. Que Ivone Pereira seja uma das inspiradoras dessa nossa construção por um mundo melhor. Um beijo no seu coração. O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras. São algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.